Oi, eu vim trazer algumas notas sobre o trabalho Discursos sobre o conceito de design no SPGD. O meu nome é Caio, eu sou mestre em design aqui pela UERJ, pela ESD, né? Sou professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse trabalho foi realizado em parceria com o professor Marcel Amorim, que é mestre e doutor em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele também é professor do Instituto Federal e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada. Para essa pesquisa, a gente entende o design como uma área muito diversa e dinâmica em relação às diferentes concepções que cada designer ou pesquisador do design tem sobre o próprio campo de atuação. Então a gente buscou compreender a diversidade de discursos sobre o conceito de design e como esses conceitos são construídos, elencados e legitimados pelos pesquisadores que apresentaram trabalhos nas últimas 5 edições do SPGD. Então, o escopo, basicamente, é um olhar para dentro do próprio programa da ESG e o simpósio de pós-graduação em design da ESG. Para realizar essa pesquisa, nós optamos por uma revisão dos textos que foram publicados nas últimas 5 edições e a análise foi feita sob a ótica da análise dialógica do discurso. Então, os textos que compõem a nossa pesquisa, ou o corpus, foram selecionados a partir de 2 critérios. O primeiro critério é que era necessário a presença explícita nesse texto de algum trecho de texto discursivo que discorresse sobre uma determinada, né, sobre qualquer definição de design, sobre o campo do design que um determinado autor fizesse no seu texto. E também era necessário que a gente pudesse identificar quem eram esses autores e qual a sua experiência acadêmica e profissional na área do design. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. O escrutínio desse corpus foi obtido através da análise dialógica do discurso, que a gente entende aquela ter sido construída a partir das contribuições do Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Então, a análise dialógica do discurso procura compreender como se dá o processo de construção de sentido sobre os textos e seus efeitos no mundo social, e, para tanto, considera que os sentidos se dão sempre na interação social, sendo o sentido construído no diálogo entre sujeitos considerados como discursivos, históricos e culturais. E daqui vem a necessidade de conhecer quem é o indivíduo autor, porque a análise dialógica do discurso pressupõe o conhecimento de quem fala também, além de quem ouve. A análise, que ainda está em fase de conclusão, não teve a intenção de delimitar um conceito ou um grupo de conceitos definitivos sobre o campo de design. Inclusive, a gente nem acredita que isso seja possível. No entanto, uma investigação sobre a pluralidade dos conceitos de design que fundamentam os trabalhos de pesquisa aqui no SPGD pode auxiliar na compreensão dos discursos que constroem a área do design, o campo do design, atualmente, e possibilidades futuras para esse campo de pesquisa. Muito obrigado e tenham um ótimo evento todos vocês. Meu nome é Letícia Torres e esse é um trabalho compreendido dentro do Programa de Pós-Graduação em Design da ESD-UERJ. O título do trabalho é O Diário de Campo antes e depois da tecnologia, as possíveis mudanças na metodologia. Para a compreensão desse trabalho,
Compreende-se que diário de campo, notas de campo e caderno de campo são sinônimos. A bibliografia será exposta no final deste vídeo. O diário de campo surgiu inspirado nos primeiros antropólogos que registravam suas experiências em um caderno ao estudar sociedades distantes. Ele foi designado como uma metodologia específica do meio acadêmico científico a partir do trabalho do antropólogo Bronisław Malinowski, conhecido como um dos fundadores da moderna antropologia social. E o instrumento metodológico, o caderno de campo, é uma forma de documentar o dia a dia da pesquisa em campo, usando dados tanto qualitativos quanto quantitativos, que pode incluir imagens, desenhos, observações e análise do pesquisador, entre outros. Como não possui uma metodologia específica para sua utilização, ele possui sugestões de uso que vão variando de autor para autor. Os objetivos deste trabalho são o de analisar como as evoluções tecnológicas modificaram a metodologia, explorar como um indivíduo pode estar em constante desenvolvimento de um diário de campo sem nem ao menos perceber, e entender como a tecnologia é usada hoje no processo de documentação e pesquisa. A hipótese levantada neste trabalho é que, se o diário de campo está compreendido no objeto caderno, ele pode também estar compreendido em outros objetos capazes de guardar informações, como celulares, computadores, aparelhos eletrônicos em geral. Considerando essa hipótese correta, todos os aplicativos dentro destes aparelhos eletrônicos fazem então parte de um diário de campo ainda não descoberto ou analisado. Então, o que antes era compreendido em um caderno, mais um gravador, mais uma câmera fotográfica, hoje pode ser compreendido em apenas um aparelho eletrônico. Isso traz uma maior potencialidade de modalidades de registro. Levantamos então a proposta de que conversas por mensagens, postagens em redes sociais, anotações em blocos de notas e atividades semelhantes focadas em um mesmo tópico, né, o projeto do trabalho de campo, fazem parte do diário de campo, podendo então ser compreendidos e analisados como tal. A desvantagem da criação de um diário de campo não intencional, esse que você vai criando, fazendo anotações e observações sem a intenção de desenvolver um diário de campo específico, é que as anotações acabam sendo feitas de forma irregular. Enquanto a vantagem que faz desse tipo de diário muito valoroso é o uso da tecnologia no registro de dados. Essa desconcentração do registro abre espaço para o questionamento sobre o que realmente configura um diário de campo. Então, um aparelho eletrônico com um gravador de imagem, som, vídeo, texto, permite a criação de um diário de campo que pode ser mais eficaz no registro de dados de diversas modalidades, criando valiosos subprodutos, já que esses subprodutos correspondem a representações literais do campo de pesquisa e não somente a interpretação do autor, o que gera dois lados: o lado da interpretação do autor, do diário de campo, e a representação literal, aumentando as possibilidades que o diário de campo pode oferecer no trabalho de campo. Além disso, os aplicativos de organização permitem uma catalogação imediata dos dados em um único lugar e com a facilidade tanto de acrescentar informações como de reorganizá-las, que um caderno dificilmente teria. Então, espera-se que este trabalho traga um impulso no debate sobre como a tecnologia pode ser usada de formas mais eficazes em diários de campo, transformando este instrumento e auxiliando na coleta de dados, além de evidenciar as melhores formas de fazer essa recuperação de dados em pesquisa. Dessa forma, criam-se dois possíveis cenários consecutivos. Com a fomentação da discussão, traria a criação de novas sugestões para o uso do diário de campo, auxiliando os pesquisadores que desejam usá-la na coleta de dados para a construção desse novo modelo de diário de campo aqui proposto, e num segundo momento, o comum uso desses aparelhos pela comunidade científica pode desencadear a necessidade de aplicativos específicos de diário de campo, que hoje não existem, o que abre um novo mercado digital, tanto de trabalho quanto consumidor.
E segue aqui a bibliografia. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. É fundamental para a qualidade dos resultados obtidos em um projeto de pesquisa que a condução dos estudos seja realizada de forma organizada, eficiente e eficaz. Olá, eu me chamo Chayane Bitello, sou doutoranda aqui pelo PPD-ESG e sou uma das autoras deste trabalho intitulado Gerenciamento de Projetos de Pesquisa Científica, um framework para a otimização de processos. Este estudo tem por objetivo apresentar um framework visando a melhoria de processos na gestão de projetos de pesquisa científica. Foi conversando com os colegas discentes e também com os docentes do PPD-ESG que identificamos a existência de dificuldades ou até mesmo algumas falhas na organização e na priorização de tarefas em trabalhos de pesquisa. Também percebemos que a comunidade acadêmica da ESG não utilizava ou mesmo não tinha conhecimento sobre ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos. Foi assim que surgiu a nossa questão de pesquisa. Como o uso de técnicas e ferramentas digitais na otimização de processos de fluxo do trabalho acadêmico pode melhorar a gestão de projetos de pesquisa científica? Dessa forma, surgiu a premissa de desenvolver um conjunto de recomendações para a sistematização de processos no fluxo de trabalho em uma investigação acadêmica, fazendo uso de técnicas e ferramentas digitais. Focado especialmente nos pesquisadores principiantes que ingressam no programa de pós-graduação para a realização de seus mestrados acadêmicos, se torna interessante o acesso a um framework que possa dar base e servir de guia ao indicar um modelo processual inicial, além de elencar um pool de técnicas e ferramentas como ponto de partida. Nesse sentido, o estudo se justifica à medida que busca incentivar a qualidade dos resultados obtidos na pesquisa científica, uma vez que a qualidade passa pelo conhecimento e o uso eficaz de ferramentas que auxiliem nas demandas práticas do workflow de investigação acadêmica. Desta forma, em termos de metodologia, esse estudo se enquadra como uma investigação descritiva com base em uma pesquisa exploratória, aquela que é utilizada com a finalidade de desenvolver e esclarecer conceitos iniciais sobre um tema para o aprofundamento em estudos posteriores. Por isso, para validar este conjunto de recomendações propostas neste trabalho que é de natureza exploratória, partimos da revisão de literatura do tipo integrativa de estudos relacionados ao gerenciamento de projetos de pesquisa científica. A revisão de literatura do tipo integrativa é aquela que tem por objetivo revisar métodos, teorias e/ou estudos empíricos sobre um tópico particular, utilizando-se da técnica de análise narrativa. Na revisão realizada, destacam-se os temas gestão de pesquisa acadêmica, gestão do tempo e análise de uso de ferramentas, como, por exemplo, softwares de gerenciamento de projetos ou de gerenciamento de referências. Quanto à base teórica fundante, partimos de obras de literatura técnica seminais e frequentemente citadas nos trabalhos da área de gerenciamento de projeto, além de publicações reconhecidas no mercado como o PMI. No campo do design, a abordagem partiu de obras de base de autores consolidados para estabelecer os alinhamentos em torno do conceito de projeto, fundamentais para a compreensão do contexto deste trabalho. Os resultados apresentam recursos como técnicas e softwares que facilitam a elaboração, execução, gestão e o controle dos projetos. Entre os benefícios de utilizar ferramentas digitais para estes processos estão a otimização do tempo e dos recursos, bem como garantir a exatidão, integridade das informações e a permanência dos dados. Desta forma, o conjunto de ferramentas para a sistematização de projetos de pesquisa acadêmica conta com aplicativos de gerenciamento de projetos, software gerenciador de referências, serviço de armazenamento e sincronização de arquivos em nuvem, sistemas de escrita de texto acadêmico com referências cruzadas.
Como exemplos, podemos citar Trello, Notion e Asana, Mendeley, Zotero, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Microsoft Word, Google Documentos e LaTeX. Sendo assim, diante do que apresentamos, este estudo busca contribuir para a melhoria na gestão de projetos de pesquisa científica a partir da otimização de processos que são inerentes ao fluxo de trabalho da investigação acadêmica. Por isso, espera-se contribuir com a ampliação da qualidade da produção dos discentes do PPD-ESD. Também pode ser considerada uma contribuição à revisão de literatura do tema realizada para este estudo. Além disso, espera-se que os pesquisadores principiantes e também os experientes possam utilizar o framework desenvolvido como um guia orientado de boas práticas, contribuindo para a otimização do tempo e dos recursos de pesquisa. E assim eu me despeço, mas não sem antes agradecer a participação do público que está aqui acompanhando o nosso SPGD, aos colegas da comissão organizadora, aos professores do PPD-ESD, ao meu orientador, professor André Moná, a minha co-orientadora, professora Lígia Medeiros. E por fim, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de fomento recebida também na organização e desenvolvimento deste trabalho, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.